Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Michele, sejam bem-vindos ao Metamorfose Cristã. Hoje nós vamos falar sobre o espinho na carne, relatado pelo apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Mas antes de iniciar nossa mensagem, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like porque isso me ajuda muito e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Conto com vocês. Bom, como eu disse, o nosso texto de hoje está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. A minha tradução aqui, eu vou usar a mensagem, ela é bem diferente que essa Bíblia aqui. Não sei se vocês conhecem, se algum de vocês usa ela também, eu acho ela maravilhosa. E ele começa relatando assim: vocês me obrigam a falar desse modo, faço isso contra minha vontade. Mas agora que estamos no assunto, posso tratar da questão das visões e das revelações que Deus me deu. Por exemplo, conheço um homem que há 14 anos foi tomado por Cristo e levado em êxtase espiritual aos céus. Nem sei se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo. Só Deus sabe. Sei também que esse homem foi levado ao paraíso. De novo, se no corpo ou fora dele, não sei. Deus sabe. Lá ele ouviu palavras indizíveis, mas foi proibido de contar o que ouviu. Esse é o homem a respeito de quem quero falar, mas não vou dizer nenhuma palavra a meu respeito, exceto o que foi humilhação. Então, 2 Coríntios nós sabemos que é uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, e ele inicia então esse texto dizendo que ele não gostaria de relatar essa situação, mas devido a falsos apóstolos que estavam se levantando no meio da igreja, para evitar que os ensinos dessas pessoas contaminassem a igreja, então Paulo vai e escreve relatando essa experiência que ele teve. E ele fala que ele não quer relatar, exceto o que foi humilhação, ou seja, ele não quer se exaltar. Ele vai relatar apenas aquilo que for para glorificar a Deus, né? E que não seja para exaltar a ele mesmo. E aí ele continua então: se eu tivesse disposição para contar vantagem, talvez pudesse fazê-lo sem parecer ridículo, e não estaria faltando com a verdade. Mas vou poupar vocês. Quero que vocês continuem a me imaginar como o tolo que vocês pensariam que eu sou se me encontrassem na rua ou me ouvissem falar. Paulo não quer que as pessoas vejam ele de uma forma assim muito maior ou desproporcional do que ele realmente é, né? Então, a parte aqui, né, principal, ele começa dizendo o seguinte: por causa da grandeza das revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom, e pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes, e então ele me disse: minha graça é o bastante, é tudo de que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Assim que ouvi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno. Abusos, acidentes, oposição, problemas, simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais me torno. Então é um texto lindo, é um texto que foi um divisor de águas na minha vida e por isso eu resolvi trazer ele hoje para vocês. Então Paulo começa dizendo o seguinte: há 14 anos ele teve uma visão, ele teve uma experiência sobrenatural com Deus e ele conta isso nessa carta direcionada à igreja de Corinto.
Então, Paulo diz o seguinte: por conta da grandeza das revelações, ele recebeu um espinho na carne. Eu gostaria de já começar dizendo para vocês o seguinte: o fato de nós sermos cristãos, de nós servirmos a Cristo, de nós crermos na palavra de Deus, não nos isenta de sofrimento, de tribulação, de situações difíceis na nossa vida. É mesmo, é? Eu sei que o que tem sido pregado por aí é muito diferente, mas a vida cristã não é só flores. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, assim, as pessoas têm tirado da cabeça essa ilusão de que a vida cristã é só bênção, de que a vida cristã é só vitória, e quando vem algum tipo de luta, quando vem algum tipo de situação difícil, elas já acham que tem alguma coisa errada, que é falta de buscar a Deus, ou que é algum demônio que está agindo. Talvez seja isso também. Mas o fato é que crer na palavra de Deus não significa que nós não vamos passar por situações difíceis. Vocês entendem? Mas o que nós precisamos saber é o seguinte: que em todas elas, boas ou ruins, Deus vai estar conosco. Deus vai nos sustentar, vai cuidar da gente. Então, o que era o espinho na carne de Paulo? Eu não sei, sinceramente. E ninguém sabe. Se o próprio apóstolo, que é o autor da carta, não escreveu, então não tem como a gente saber. Todas as hipóteses que existem são apenas especulação, são apenas hipóteses mesmo. Algumas pessoas dizem que pode ter sido uma doença, algumas pessoas dizem que pode ter sido algum tipo de perseguição, ou que pode ter sido algo espiritual, ou algum tipo de dificuldade que Paulo tinha. São infinitas as possibilidades, porém ninguém pode afirmar com certeza o que era, né? E eu acredito que Paulo, ele não especificou qual era o espinho na carne, por quê? Se ele relatasse que fosse algo, por exemplo, na área da saúde, quem lesse esse texto só iam se identificar pessoas que tivessem algum problema na área da saúde. Então, o importante aqui não é qual é o espinho. O importante é o princípio espiritual, o ensinamento por detrás do espinho. O espinho em si não é o foco. Todos nós temos uma espécie de espinho. Alguma área que nos causa dor, que nos causa sofrimento, que persiste ao longo dos anos, que traz humilhação, alguma forma de humilhação, de vergonha sobre a nossa vida. Então, assim, como o espinho não é identificado, o princípio pode ser aplicado a qualquer pessoa, a qualquer tipo de situação. Paulo, então, explica o propósito do espinho na carne. Ele diz o seguinte, olha, por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Ou seja, Paulo era uma pessoa com muitos dons, com muitos talentos. Paulo teve experiências grandiosas com Deus. Então, ele mesmo fala que por conta de tudo isso, por conta daquela revelação grandiosa, ele recebeu esse espinho na sua carne com o objetivo de impedir que Paulo se tornasse orgulhoso, né? Para impedir que Paulo se tornasse arrogante, que ele pensasse de si mesmo mais do que deveria, que Paulo pensasse que o sucesso do seu ministério vinha dele, vinha das próprias habilidades e não de Cristo. Então, para impedir esse orgulho, porque tem um versículo lá em Provérbios que fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Então, um dos piores pecados na Bíblia é o orgulho. Então, Paulo explica que o espinho tinha o objetivo de impedir que ele se tornasse orgulhoso devido à grandeza das revelações que ele recebeu. E Deus, ele permite esse tipo de coisa porque ele sabe que existe em todo ser humano a tendência de ser arrogante,
de ser soberbo. Então, assim, Deus permite porque Ele sabe do que nós somos capazes, entende? Então, eu acho que Deus prefere permitir algo assim na nossa vida do que nos perder, do que permitir que o orgulho tome conta do nosso coração e a gente se desvie do propósito. O espinho, ele tinha o objetivo de manter Paulo humilde, de manter Paulo dependente de Deus, sabe? Fazer com que Paulo buscasse mais a Deus, fazer com que Paulo se quebrantasse. E espinho causa incômodo, causa dor. Eu não sei você, mas já aconteceu comigo de estar mexendo com alguma coisa e entrar um espinho, uma farpinha no dedo. E aquilo ali, enquanto você não tira, você não tem paz, você não tem sossego, porque dói, machuca, incomoda. Então, assim, espinho causa incômodo. Espinho não é fácil de ter na nossa vida, né? É muito difícil suportar um espinho. E Paulo, ele se percebeu com um espinho na vida dele e ele, assim, chega a ponto de ter a reação natural que qualquer um de nós teríamos, que é orar a Deus, pedindo para que Deus removesse da vida dele esse espinho. É a primeira coisa que a gente faz, né? Quando acontece algo, quando tem algo que nos incomoda, é orar a Deus e pedir a Deus para remover aquilo da nossa vida. Só que tem uma questão, né? E é aqui que a coisa fica séria. Toda vez que nós oramos, nós podemos ter 3 tipos de resposta. Foi o que eu aprendi ao longo da minha caminhada cristã, que é o sim, o não ou espere. E nós precisamos estar preparadas para qualquer uma dessas respostas. Eu sei que na maioria das vezes nós sempre queremos uma resposta favorável ao nosso coração, uma resposta que agrade o desejo do nosso coração, né? Nós queremos sempre o sim, sempre uma resposta positiva, queremos sempre que Deus conceda aquilo que nós queremos. Só que a gente precisa estar preparado para um não ou para um espere. E normalmente a gente não tá. Então Paulo, ele fala que ele orou a Deus 3 vezes. Se ele orou 3 vezes, significa que Deus não respondeu na primeira vez, não respondeu muito menos na segunda e respondeu apenas na terceira. Muitas vezes a gente vai ter que perseverar em oração em busca de uma resposta. E precisamos estar preparados para quando essa resposta vier. Então, assim, Paulo fala que ele orou 3 vezes a Deus e na terceira Deus respondeu. Só que a resposta não foi o que Paulo esperava, porque se é um espinho, se é algo que incomoda, se é algo que causa dor, você quer o quê? Você quer que aquilo seja removido, você quer ter alívio, você quer ter paz, você quer parar de sentir dor. Sabe? Você não quer sentir aquele incômodo. O espinho não é algo bom, não é algo confortável. E Deus responde para ele: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus diz que não vai retirar o espinho, mas que vai conceder a Paulo graça, força, sabedoria, discernimento, para que Paulo suporte esse espinho. Deus vai prover todos os recursos, tudo que for necessário para que Paulo suportasse aquele espinho. Ou seja, quando nós identificamos algo na nossa vida, nós oramos a Deus e Deus diz: olha, eu não vou retirar, não significa que Deus vai nos abandonar. Mas Deus diz: a minha graça basta, né? Você vai ter que se apoiar em mim, buscar em mim a força, a fé, o poder, a autoridade para vencer, para sobressair sobre esse espinho, para vencer apesar de ter um espinho na sua vida. Para que as pessoas vejam que o seu sucesso, que tudo que você faz,
que toda manifestação que for feita através de você não vem das suas próprias forças, mas vem de mim. E o espinho, né, Paulo deixa isso muito claro, que ele serve para nos manter dependentes de Deus. Porque não sei se você já passou por isso, mas é muito comum quando a gente, assim, quando nós somos pessoas muito habilidosas e que nós conseguimos fazer coisas, assim, incríveis, a gente se torna arrogante, a gente pode se tornar soberbo. Então, Deus permite esse espinho para que a gente espere nele a força, para esse espinho nos enfraquecer de tal maneira para que a gente busque mais a Deus, né? O espinho, ele expõe a fraqueza humana e a fraqueza do homem atrai a força e o poder de Deus. Deus não derrama poder, não derrama força sobre aquele que já se considera forte por si mesmo, entende? Deus derrama força, Deus derrama graça, Deus derrama poder, sabedoria sobre aqueles que se reconhecem fracos. Então, para que a graça de Deus se manifeste na nossa vida, nós muitas vezes precisamos passar por espinhos, suportar algum espinho para que a gente possa clamar pela graça e pela misericórdia de Deus. Então Deus nos dá graça para lutar e para vencer dia após dia esse espinho. Esse texto, ele nos ensina 3 coisas. A primeira delas é: nós devemos sim orar pelos nossos sofrimentos. Devemos sim orar pelas situações difíceis, pelas situações de dor que vêm sobre a nossa vida. Nem sempre Deus responde na primeira oração, mas pode ser que Ele remova, seja lá qual for o espinho que você tenha, depois de algum tempo. Mas pode ser que Deus nunca remova esse espinho. E você, teremos que suportar esse espinho até quando Deus quiser, ou até para o resto da vida seja feita a vontade de Deus. O espinho, sabe, é o tipo de coisa assim que te joga no pó, com a cara no pó, te humilha, pega o seu ego e esmaga ele, sabe? Faz você assim se sentir fraco, se sentir completamente dependente de Deus. Você se sente de uma forma assim que sem Deus você não vai conseguir fazer coisa alguma. Você não vai conseguir ser ninguém, você não vai conseguir ter uma vida produtiva, uma vida de sucesso, se Deus não derramar a graça dele sobre a sua vida. O poder de Deus se revela nos fracos. Quando nossas forças se esgotam, quando assim os nossos recursos humanos se acabam, aí é o momento exato que nós estamos prontos para que Deus possa derramar sua graça, o seu poder sobre a nossa vida. Quando nós reconhecemos que nós dependemos de Deus para fazer o que for na nossa vida, é nesse exato momento que Deus derrama sua graça sobre nós. E aí Paulo entendeu que através do sofrimento, Deus trabalhava no seu caráter. Paulo entendeu que aquela situação, ela não precisava ser vista exatamente como algo ruim. Ele mudou a sua visão do espinho. Aqui na mensagem fala, né, que ele assim passou a ver aquilo não mais como um obstáculo, mas como um dom. E Paulo passa a ver o espinho de uma forma mais positiva. Passa a ver o espinho como um dom, como algo que vai trabalhar a favor dele. Então ele passa a buscar vencer apesar do espinho. Paulo tenta enxergar que Deus pode trabalhar na nossa vida através de situações ruins. Eu sei que nós passamos por muita coisa ruim na nossa vida. Eu já passei por coisas péssimas, sabe? Eu tenho certeza que você também já passou por coisas muito difíceis. Mas Paulo, ele entendeu que mesmo nessas situações, que mesmo no caos, mesmo no meio de uma tragédia, que Deus pode
trabalhar para o nosso bem. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam, todas as coisas trabalham juntas, em sintonia, em prol do bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo, até mesmo situações ruins, podem contribuir para o nosso bem, para o nosso crescimento e o desenvolvimento da nossa fé e do nosso caráter. Paulo parou de lutar contra o espinho e entendeu que o espinho seria algo a favor dele. Passou a ver o espinho não como obstáculo, mas como um dom. Permitiu assim que Deus moldasse o seu caráter e aperfeiçoasse a sua fé. Passou a enfrentar os desafios trazidos pelo espinho com mais fé e de uma maneira mais positiva. Você identifica algum espinho na sua vida? O espinho pode ser na área familiar, pode ser na área da saúde, pode ser na área espiritual, pode ser em qualquer área. Mas você percebe, você identifica que você tem algum espinho na sua vida? Se sim, eu sei que é difícil. Acredite, eu sei mesmo. Mas eu peço que você nunca se esqueça de que Deus, Ele nunca vai te abandonar. Se você identificou um espinho, primeira coisa é orar para saber qual é a vontade de Deus. Se Deus responder para você que Ele não vai retirar, que você deve confiar nele, porque a graça dele é suficiente, ela vai te sustentar, ela vai estar o tempo todo com você, te ajudando, te auxiliando. Deus, quando Ele permite um espinho na vida de alguém, Ele derrama sobre a pessoa todos os recursos necessários para que essa pessoa consiga suportar o espinho, sabe? Deus abre portas, Deus levanta pessoas, Deus em todos os momentos vai cuidar de você. Deus permitir na nossa vida um espinho não significa que Ele nos abandonou, muito pelo contrário, em todos os momentos Ele vai estar do nosso lado, derramando o seu Espírito Santo sobre nós e nos capacitando a vencer dia após dia. Eu falo isso por experiência própria, gente. Isso de fato acontece mesmo. A graça, ela nos basta. Ela é o suficiente para nós. O poder de Deus, ele repousa sobre a nossa fraqueza. O poder de Deus, ele supre todas as nossas necessidades. A graça de Deus não vai deixar nos faltar nada. Deus não te permite passar por nada que Ele já não esteja disposto a te capacitar, a te fortalecer, a pegar na sua mão e caminhar com você lado a lado por todo o percurso de qualquer situação difícil que você esteja passando. Graça de Deus sempre vai suprir as nossas necessidades. Então, não esqueça nunca, você não está desamparado. Se você identificou um espinho na sua vida e você percebeu que você vai ter que conviver com esse espinho por muito tempo, não se esqueça. Deus, Ele nunca nos desampara. E esse é o slogan da minha vida. A graça é suficiente para nós. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te abençoou, eu vou pedir mais uma vez, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. Ativa o sininho para você receber as notificações e ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo por aqui, tá? Fiquem com Deus, eu peço que Deus te abençoe, que Ele derrame graça sobre graça na sua vida. Amém? Com Deus e até o próximo vídeo.